Só por hoje sou calma. Só por hoje eu confio. Só por hoje sou grata. Só por hoje sou honesta. Só por hoje sou bondosa. Bom, gente, vamos começar a nossa segunda aula. Hoje a gente vai começar falando dos 5 princípios do Reiki. Eu acho que vocês perceberam que eu tenho iniciado as aulas com essas frases, né? Essa frase tem um significado muito grande. Mikao Usui, com o tempo que ele já estava ali praticando as curas, ele começou a perceber que as pessoas que ele curava, que, como eu falei na última aula, o Mikao Usui, ele começou muitas curas dele através das pessoas próximas, ali do vilarejo dele, da vila que ele morava, né? E pessoas em estado de rua, pessoas mendigos, né? Que ficavam pedintes ali. Muitas dessas pessoas doentes, né? Tinham algum tipo de doença, e Mikao Usui curou essas pessoas e orientou que elas formassem família, trabalhar, né? Só que com o tempo, Mikao Usui começou a perceber que a maioria dessas pessoas estavam de volta nas ruas pedindo. Então Mikao Usui questionou e perguntou para alguma delas por que motivo elas estavam ali pedindo ainda, né? Por que não tinham vivido a vida delas conforme ele tinha. E a maioria dessas pessoas falaram para Mikao Usui que era mais fácil pedir ou roubar mesmo, né, do que trabalhar, do que construir uma família e viver uma vida digna. Então Mikao Usui recebeu os 5 princípios do Reiki. O que são esses princípios? É a nossa responsabilidade sobre a nossa cura. Então Mikao Usui, ele continuou fazendo cura. Vocês vão encontrar alguns relatos na internet que fala que a partir desse momento Mikao Usui não curou mais ninguém de graça, que ele entendeu que o Reiki teria que ser cobrado, que essa troca de energia tinha que ser cobrada. E assim, gente, não que não possa ser cobrado o Reiki, sim, é permitido, pode ser cobrado. Você não está cobrando o Reiki, você está cobrando seu tempo de vida. Não é verdade sobre Mikao Usui, ele continuou fazendo sim caridade, até porque Reiki é amor, você não nega, né, a prática do Reiki. O Reiki é a manifestação de amor. Então, só que Mikao Usui, ele passou responsabilidade para as pessoas. E as pessoas tinham que se responsabilizar pelas suas curas. Tinham que se sentir responsabilizado pela continuação, né, daquela energia fluir e elas se manterem curadas. As frases que Mikao Usui passou para as pessoas, para que elas praticassem a partir dali, foi: apenas hoje não se irrite. Apenas hoje não se preocupe. Apenas hoje agradeça as suas bênçãos e seja humilde. Apenas hoje ganhe a vida honestamente. Apenas hoje seja gentil e amável com todos os seres vivos. Então Mikao Usui passou esses princípios para que as pessoas pudessem se responsabilizar pela cura que receberam, pelo bem-estar de si mesmo e pela sua continuação dali para frente. Então apenas hoje não se irrite, apenas hoje eu sou calma. Apenas hoje não se preocupe, apenas hoje eu confio. Apenas hoje agradeça as suas bênçãos e seja humilde. Apenas hoje eu sou grata, eu sou humilde. Apenas hoje ganhe a vida honestamente. Apenas hoje eu sou honesta. Apenas hoje seja gentil e amável. Apenas hoje eu sou gentil, eu sou amável. Então esses são os 5 princípios do Reiki. E por que apenas hoje, gente? Porque é mais fácil a gente viver o hoje. Então, assim, isso é algo que tem que ser repetido todos os dias, né? Para que apenas hoje você viva dessa forma. Mas é hoje, amanhã você vai falar de novo, para que amanhã você viva de novo e assim sucessivamente. Vamos falar um pouco sobre energia. O despertar. O nível 1 do Reiki, ele é chamado de o despertar. É o despertar da energia reikiana em nós. Porque a energia do Reiki, Mikao Usui, ele não descobriu a energia já existia. Buda curava com as mãos, Jesus Cristo curava com as mãos, alguns discípulos de Jesus, entre outros que a gente nem chegou a conhecer, curou com as mãos. Mikao Usui, ele apenas redescobriu a energia, ele é um redescobridor da energia e ele nomeou essa energia.
E falando sobre as energias, a gente vai falar, mas eu vou falar rapidinho para vocês de novo, né, sobre o significado das siglas do Reiki. O Ki, gente, como eu já falei para vocês sobre essa energia antes, a nossa energia vital se difunde com a nossa áurea, entra pela nossa inspiração, ela viaja pelas nossas nadis. A gente não vai falar sobre nadis, mas ela entra pelas nossas nadis. As nadis, elas são veias energéticas. Então ela entra pelas nossas nadis e renova as nossas células, e ela sai na inspiração, trazendo toda a energia estagnada, trazendo o estresse para fora. Então, por isso é muito importante a respiração consciente. A gente ainda vai fazer um treinamento sobre a respiração consciente. A energia vital, a energia do Ki, gente, ela só existe no nosso corpo enquanto a gente está vivo. Rei é energia universal, se refere ao plano espiritual, à essência estigmática cósmica, se refere a Deus. Reiki. Reiki é uma palavra japonesa que significa energia vital universal. A interação dessas duas energias é canalizada e aplicada pelos reikianos. O Reiki foi reconhecido pela OMS, Organização Mundial da Saúde, como técnica de cura natural pela imposição das mãos, principalmente pela eficácia no relaxamento e a redução de estresse. Então, gente, que eu tinha falado para vocês sobre a questão do certificado, né? Que eu falei para vocês assim, existem escolas de Reiki que vão dar um certificado, que vai certificar um aluno reconhecido pelo MEC. Por quê? Porque o Reiki, ele é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Então, alguns estados, poucos inclusive, mas alguns estados no Brasil já reconhecem o Reiki como uma técnica de cura complementar. E alguns estados contratam reikianos para estar ali complementando na cura, né, das pessoas nos hospitais. Se vir a acontecer aqui no nosso estado, aí sim vocês precisam de um certificado que seja reconhecido pelo MEC, porque vocês vão ter que prestar um concurso e para poder trabalhar, né, como reikianos. Agora, vai existir alguma diferença entre vocês serem reikianos não reconhecidos pelo MEC e pelo meu certificado, por exemplo, que é reconhecido pelo MEC, na aplicação do Reiki? Nenhuma. Porque o Reiki, na verdade, gente, ele só existe o reconhecimento pelo MEC pelo fato mesmo de se você for trabalhar numa instituição. Do contrário, gente, somos todos reikianos da mesma forma. A mesma energia que eu vou canalizar, vocês também vão. Então, essa questão do certificado é indiferente. Áurea. A áurea, eu acho que vocês devem saber do que se trata, né? É a energia que fica em volta do nosso corpo. É a energia que nos envolve, né? Tem ali os santinhos, tem a auréola na cabeça. E essa energia, gente, ela pode ter várias cores, né? A cor da nossa áurea vai depender muito do nosso estado físico, mental e espiritual. Se eu tô bem, a minha áurea vai estar bem. Se eu tô plena, se eu tô leve. Os santos, normalmente, eles têm a áurea ali douradinha, amarelinha, que é uma áurea leve, né? Eles são pessoas que são iluminadas, né? Então, o que é ser uma pessoa iluminada, gente? É aquela pessoa que ela sabe que tá na Terra, mas ela não tem nenhum apego material. Ela sabe que ela tá aqui por algum motivo, mas que ela não pertence a esse plano. E ela vive isso constantemente. Não é assim, tipo, eu tenho uma consciência de que eu sou um espírito, eu não sou esse corpo, eu sou um espírito. Eu sou um espírito vivendo uma experiência humana, e não uma humana vivendo uma experiência espiritual. A gente tem essa consciência, mas a gente acaba que está muito ligado ainda à materialização das coisas, né? Ao físico. E a pessoa considerada iluminada, ela não tem essa ligação. Chakras. Os nossos chakras é algo que nós vamos trabalhar muito
que o reiki trabalha muito os chakras, né? Principalmente os 7 principais. Nós temos um total de 114 chakras. Dificilmente vocês vão encontrar essa quantidade falando sobre eles na internet, porque na internet eles até falam de 11, 12, mas é porque conta mais os 7 principais, conta os chakras das mãos e às vezes dos pés. Eles reduzem muito, mas os pontos de acupuntura, que é aquele trabalhozinho com agulha, todos eles são chakras, tá, gente? Então, assim, não dá pra ser só 12, né? Então, o total mesmo, que reconhecido, são 114. Pode até ter mais, né, gente? Mas esses são os totais, assim, de chakras reconhecidos. São pontos energéticos de fato, gente. Vocês veem que a acupuntura, ela é também reconhecida, né, pelo a coisa de saúde. E trabalha exatamente esses pontos energéticos. Então, os nossos chakras, a gente vai conhecer os 7 principais chakras. Eu vou falar dos 7 principais chakras para vocês, que são os chakras que a gente mais precisa estar equilibrado. O nosso primeiro chakra, o nosso chakra básico, que é o nosso primeiro chakra, ele fica localizado na base da nossa coluna e ele é voltado para a terra. Os chakras, ele tem um formato de cone, a energia, né, que vem fluindo. Então, o chakra, ele é na base da nossa coluna, fica ali entre os nossos órgãos genitais, voltado para a terra. Esse chakra, ele tem a cor vermelha, pode variar para o roxo e para o vinho, mas normalmente vocês vão encontrar mais imagens dele com a cor vermelha. O nome dele é Muladhara Chakra, ou chakra básico. As funções desse chakra, quando ele está em equilíbrio, quando ele está equilibrado, as suas funções é a sobrevivência, a existência terrena, a consciência de que a gente, né, tem essa vida aqui na Terra, ligação com o mundo material e a nossa energia física. Então, para que você consiga ter um bom emprego, para que você consiga ir bem, você precisa estar com esse chakra equilibrado. E ele em desequilíbrio, esse chakra em disfunção, ele traz a raiva, impaciência, apego material, materialismo, né? O apego, materialismo, culpa, vergonha, vícios, violência, desejo de morte ou de matar e dor. Ele é ligado à glândula suprarrenal. O segundo chakra, ele se localiza 2 dedos abaixo do umbigo, sacro sexual ou Swaristana. Swaristana é um nome difícil. Esse chakra, ele é representado por uma flor de lótus de 6 pétalas e seu elemento é a água. Não sei se eu falei o elemento do chakra básico, tá, gente? Mas é a terra. E esse elemento do sacro sexual é a água. As cores desse chakra é laranja e vermelho. Normalmente um laranja avermelhado. Não chega a ser o vermelho como o do chakra básico. As funções desse chakra, ele está em equilíbrio. Ele tem como função a reprodução e a propagação da nossa espécie. Da espécie, né, gente? Porque não é só nós que temos chakras não, tá? Animais também tem. E a nossa sexualidade, tá conectado também com a nossa sexualidade. Em disfunção, esse chakra em desequilíbrio, ele deixa você uma pessoa controladora, de sentimento de rejeição, de solidão, ressentimento, vingança, ciúme, depressão e inveja. Então, é um chakra que ele, em desequilíbrio, ele traz muita disfunção para o nosso organismo, né? Para a nossa vida. Esse chakra, ele tá ligado com o nosso sistema reprodutivo. Com os homens, ele é ligado aos testículos e com a mulher, ele é ligado aos ovários. Terceiro chakra, plexo solar. Ele fica no nosso estômago, acima do umbigo, aqui, praticamente nessa pontinha, nesse ossinho que a gente tem aqui, é o nosso plexo solar. Manipura, o nome desse chakra, ele é representado por uma lótus de 10 pétalas e seu elemento é o fogo. Esse chakra, ele é muito conectado com o sol, tá, gente? Então, assim, só daí já fala, né, que o elemento é o fogo. Sua cor, normalmente, é o amarelo. Vocês vão encontrar muito ele nessa cor amarelo. Mas ele também pode ser representado pelo vermelho e o verde. Funções. Ele em equilíbrio.
personalidade, vitalidade, ação e vontade, paz e harmonia, autoestima, proteção contra vibrações negativas, em disfunção, em desequilíbrio, ansiedade, preocupação, indecisão, preconceito, desconfiança, negligência, mentira. Ele traz muitas disfunções, né, gente? É ligado ao pâncreas. O quarto chakra é o nosso chakra cardíaco. Anahata é o nome desse chakra. O Anahata, ele é representado por uma lótus de 12 pétalas, e o seu elemento é o ar. Esse chakra, ele é muito fácil de entrar em disfunção, gente, porque ele é... Daqui pra cima, já começa a ligação com o nosso plano espiritual. Daqui pra baixo está muito ligado ao terreno. Só que daqui pra cima começa já a ligação com o plano espiritual. E esse aqui, o cardíaco, ele tá ali no meio. Então, aquelas nossas confusões sobre espiritualidade e vida terrena, ela acaba que bagunça muito com esse nosso chakra. Localiza-se no centro do peito, aberto para frente e para as costas. Como eu falei, né? É um cone para frente e outro para trás, todos os chakras. Exceto o básico, que ele só é um cone para baixo, e o coronário, tá, gente? Que é só um cone para cima. Em equilíbrio, as suas funções: amor incondicional, união, sistema imunológico. Em desequilíbrio, ele traz as disfunções: desilusão, transição, pânico e depressão. A sua glândula é o timo. Chakra laríngeo, o nosso quinto chakra. Vishuddha é o nome, tá, gente? Ele é representado por uma lótus de 16 pétalas e seu elemento é o éter, é o espiritual. Como eu falei, daqui pra cima já é ligação espiritual. A sua cor é o azul celeste, lilás e amarelo. Vocês vão encontrar muito ele sendo representado pelo azul celeste. Localiza-se na garganta. Esse chakra, ele é bem aqui, tá, gente? Funções. Ele em equilíbrio, as suas funções: comunicação, criatividade, iniciativa e independência. Em desequilíbrio, ele traz as disfunções: fracasso, apatia, que é a falta de empatia, né? Depressão, limitação, medo, insegurança, autorreprovação e submissão. A sua glândula é a tireoide. Normalmente quem tem câncer na tireoide, quem tem algum problema na tireoide, é a questão do desequilíbrio desse chakra. O sexto chakra é o chakra frontal, Ânia. Ele é representado por uma lótus de 2 pétalas e seu elemento é o éter. As lótus, as flores, as pétalas, né, elas vão aumentando, e aí de repente quando chega no nosso frontal, ela baixa, ela volta para 2. Mas por quê, gente? Porque ela tem o centro e as 2 pétalas, então ela faz o formato de um olho, porque é o nosso terceiro olho. As cores que representa esse chakra é o índigo, azul índigo, verde e branco fluorescente. Vocês vão encontrar muito ele na representação do índigo. Ele em equilíbrio, as suas funções é intuição, paranormalidade, percepção extrasensorial, raciocínio lógico. Em disfunção, em desequilíbrio, ganância, arrogância, tirania, rigidez, alienação. Ligado à glândula pituitária. Muita gente fala que esse chakra aqui é ligado à pineal, né? E na verdade não é. Pineal é o coronário. E ela também é ligada ao terceiro olho, mas o chakra em si, ele é ligado à pituitária. Chakra coronário, o nosso sétimo chakra, ele não fica dentro do nosso corpo. Esse é o único chakra que ele é fora do corpo. Ele é aqui no topo da nossa cabeça. Sarasvara é o nome. Ele é representado por uma lótus de 1000 pétalas. Eles falam 1000 pétalas, tem gente que fala assim que não conta, né? Porque ela vai até chegar no universo, mas fala 1000 que é para contar muito. O seu elemento é o éter. Esses 3 chakras são do elemento éter. Ligado à glândula pineal, as suas cores básicas são violeta, branco fluorescente e dourado. Suas funções, quando ele está em equilíbrio: ligação com energias superiores e plenitude.
quando você se encontra calmo, se encontra tranquilo, esse chakra está em equilíbrio. E disfunções, neurose, irracionalidade, desorientação, fobia, estesia e obsessão. Então, quando ele está em desequilíbrio, né, ele deixa a gente bem realmente desequilibrada. O órgão ligado a ele é o cérebro. Então, gente, esses são os nossos 7 principais chakras, são os chakras que a gente vai trabalhar com a energia do Reiki, são os principais que nós vamos trabalhar com a energia do Reiki, né? Lembrando, gente, que o Reiki, se a pessoa estiver sentindo alguma dor, por exemplo, tiver com uma dor aqui no braço, vocês vão aplicar o Reiki no local da dor. Sempre que vocês forem aplicar Reiki em alguém, vocês perguntam se a pessoa está sentindo algo, se tem algum lugar específico que a pessoa queira que você aplique o Reiki, porque já aplica nos chakras para equilibrar a nossa energia. Porém, se a pessoa sente dor, tá? Vocês vão aplicar no local da dor. Eu gosto muito de aplicar o Reiki no joelho, porque o joelho, quando você está com pouco tempo, você precisa fazer um Reiki ali rapidinho, aplica no joelho, porque ele é interligado com todos os chakras. E quando eu vou aplicar na pessoa, novamente também eu aplico nos pés. Então, esses são os nossos chakras. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre outra energia, sobre a energia da Kundalini. Os chakras, gente, são pontos energéticos. A Kundalini é uma energia. A Kundalini ela é uma energia que ela fica na base da nossa coluna, ela fica estagnada, ela fica adormecida na base da nossa coluna. Ela fica ali no nosso chakra básico. Ela tem o formato de uma cobra enrolada, dá 3 voltas e meia. A Kundalini, ela é uma energia que, assim, o despertar dessa energia tem que ser cuidadoso, você tem que ter intenção. Você não pode simplesmente despertar a energia da Kundalini sem saber o que você está fazendo. A Kundalini, ela traz tudo muito denso, ela faz tudo muito acontecer muito rápido. Então, tudo aquilo que você está acostumado com a sua vida, o seu eu, ela pode mudar, ela pode desmoronar assim de uma hora para outra, que é para reconstruir. Tem que estar muito preparado para despertar da Kundalini. Só que não quer dizer que a Kundalini ela não vai circular. Que ela é uma energia adormecida, sim, mas é energia, né, gente? Ela tem o formato de uma cobra, mas ela não é uma cobra. Então, ela é o nosso masculino e feminino, ela representa o yin yang. Então, quando você desperta a Kundalini, você entende que você é uno, que você não é o homem ou a mulher, que não tem diferença entre o homem ou a mulher. Eu estou vivendo uma experiência aqui feminina. A Kundalini, ela tem esse lado da energia feminina, mas ela também representa o yin yang, que é a união dessas duas energias. Tanto que ela vai ser representada por 2 cobras e elas vão se entrelaçando, elas vão se encontrando, passando pelos nossos chakras, né? E até chegar aqui no terceiro olho. Ela não chega no chakra superior. E essa energia da Kundalini, por mais que a gente não tenha necessidade de despertar ela por completo, ela sempre vai fluir. Então, ali em média de 10% dessa energia, ela vai estar fluindo. Então, a importância dos nossos chakras estarem alinhados é porque quando ela passar pelos nossos chakras, mesmo que seja ali 10% dela, o que ela despertar vai ser positivo. A meditação Gachô é a maneira mais fácil que a gente tem de chamar essa energia. Então, a meditação Gachô, vocês vão posicionar as mãos em sentido de prece e vai focar o sentido aqui na ponta, no encontro do dedo, o médio, né? Que é chamado de médio. Então, vocês vão focar a energia na ponta desse dedo, onde os dois se encontram, onde os 2 dedos se encontram. E vocês vão ficar ali por um tempo, as mãos em forma de concha, tá, gente? E vocês vão, com o tempo, vocês vão começar a sentir vibrar. Vocês vão, coluna reta, volta a cabeça pro coração e sente o pulsar do seu coração. Ele vai pulsar aqui na ponta do dedo e você vai sentir essa energia
Conforme você vai sentindo esse pulsar, você vai começar a afastar um pouquinho a mão de vocês. E vocês vão começar a sentir que existe uma energia que liga uma mão na outra. Essa energia já é a energia do Reiki. Vocês podem sentir em forma de dormência ou de calor. Eu sinto muito em forma de calor. Então, assim, gente, essa meditação, Gachô, é algo que vocês já podem ir treinando, fazer, para vocês já ir sentindo essa energia, porque na próxima aula a gente vai aprender a chamar a energia do Reiki, tá bom? Então, por hoje é só, por hoje é tudo, né? E gratidão a todos, até a próxima aula.